Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versa sobre prescrição para o ajuizamento de ação, especificamente quanto à ação proposta por uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Deixa eu primeiro apresentar o julgado e aí depois a gente complementa as informações do caso concreto. Trata-se do recurso especial 1.635.716 do Distrito Federal, RESP 1635716. E nós tivemos aqui a CAESB, que é a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, contratou uma empresa para construir um edifício, um prédio, serviço de empreitada, portanto. Em março de 2015, a obra foi finalizada e em março de 2015 a CAESB realizou o pagamento do valor previsto em contrato. Só que esse pagamento se deu com meses de atraso. Houve o descumprimento inicial quanto ao prazo do pagamento, o pagamento se deu em atraso com alguns meses de atraso. E quando foi realizado o pagamento, a CAESB não fez incluir no valor pago juros e correção monetária. Então, em março de 2019, essa empresa ajuizou contra a CAESB uma ação cobrando juros legais e correção monetária, considerando que a companhia pagou apenas o valor principal. Então, março de 2015 foi o pagamento em atraso, março de 2019, 4 anos depois, portanto, o ajuizamento da ação. O que fez a CAESB? A CAESB alegou que a ação estaria prescrita, que incidiria na hipótese a prescrição trienal do artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. Eu já lhes adianto aqui a previsão, logo vou tratar da previsão desse parágrafo 3º do artigo 206. Mas o juiz rejeitou a alegação da prescrição, argumentando que o prazo prescricional não seria de 3 anos, mas de 5 anos. Perceba que muda totalmente, né? A ação foi proposta em 4 anos. Se fosse 3 anos, a ação teria o mérito julgado reconhecendo-se a prescrição, e o juiz argumentou que seria de 5 anos. A prescrição, porque aplicaria na hipótese o artigo 1º do decreto 20.910 de 1932. E aí o tribunal manteve a decisão do juiz e, portanto, a CAESB interpôs recurso defendendo que não seria o caso de aplicar esse artigo 1º do decreto 20.910, porque ela é uma sociedade de economia mista. Deixa eu apresentar, então, algumas informações relevantes para esse julgado. Em primeiro lugar, é que o parágrafo 3º do artigo 206 do CPC determina que prescreve em 3 anos, e aí vem o inciso 3º. Inciso 3º, parágrafo 3º do artigo 206 do Código Civil determina a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer pretensões acessórias pagáveis em período não maior de 1 ano com capitalização ou sem ela. Então, com base nesse inciso 3º do parágrafo 3º do 206 do Código Civil, a CAESB entendeu que o prazo para cobrar juros acessórios, de modo geral, é de 3 anos. O juiz, como nós vimos, entendeu aplicável o decreto 20.910. Esse decreto 20.910, ele regula a prescrição quinquenal. E olha a redação do artigo 1º desse decreto. Decreto 20.910 de 32. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 5 anos, da data do ato ou fato do qual se originar. O juiz entendeu aplicável esse dispositivo, que prevê prescrição em 5 anos. Por que a CAESB se insurgiu? Porque o dispositivo faz menção expressa à Fazenda
federal, estadual ou municipal. E aí, qual é a natureza jurídica da CAESB? A CAESB é Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. É uma sociedade de economia mista ligada ao Distrito Federal, que presta atividade de saneamento e fornecimento de água em regime não concorrencial e sem objetivo de oferir lucro. Então, uma sociedade de economia mista sem fins lucrativos, mas presta um serviço público em regime não concorrencial. Há um monopólio, portanto, na região. É verdade que as empresas públicas, lato sensu, né, as empresas públicas stricto sensu e a sociedade de economia mista compõem a categoria comumente chamada de empresa pública, possuem um regime jurídico híbrido, que se caracteriza pela convivência entre normas de direito público e privado. Por mais que tenham sido constituídas como pessoa jurídica de direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas do direito privado, sofrem também influxo ou influência das normas de direito público. Se as empresas públicas e sociedade de economia mista, como é o caso dos autos, forem prestadoras de serviço público essenciais, quer dizer, não se dedicarem à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e não tiverem natureza concorrencial, elas recebem tratamento jurídico assemelhado ao das pessoas jurídicas de direito público, operando-se verdadeira extensão do conceito de fazenda pública. E aí, além dessa previsão, vamos assim dizer, doutrinária, nós temos o artigo 2º do Decreto-Lei 4597 de 42. Vou procurar colocar tudo isso aqui na descrição do vídeo para vocês. Em 42 foi editado o Decreto-Lei 4597. O que ele prevê no artigo 2º? Que a prescrição quinquenal abrange as dívidas passivas das autarquias ou entidades e órgãos paraestatais, como as empresas públicas e sociedade de economia mista, criadas por lei ou mantido mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual, municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos. Quer dizer, mesmo que dotada de personalidade jurídica de direito privado, a sociedade de economia mista, como a CAESB, que presta serviço público em regime não concorrencial, sem fins lucrativos, faz às vezes do próprio ente público, ao qual está vinculado. E com isso, em certa medida, acaba recebendo tratamento assemelhado ao de fazenda pública. E aquele decreto que prevê a prescrição quinquenal faz menção realmente, no artigo 1º do decreto 20.910 de 32, faz realmente menção à fazenda. Só que você vai atribuir aqui uma interpretação extensiva ao termo fazenda. Sociedade de economia mistas e até empresas públicas, nesses casos, portanto, que prestam serviço público essencial, sem fins lucrativos, em regime não concorrencial, às vezes atua como sendo o Estado. E aí pode receber influxos do direito público, em que pese ser uma pessoa jurídica de direito privado, como é o caso aqui da prescrição nessa hipótese. Então, realmente, a regra é que o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910 de 32 e no Decreto-Lei 4597 de 42, não se aplicam às sociedades de economia mistas e às empresas públicas. Mas, excepcionalmente, você pode aplicar a prescrição quinquenal do Decreto 20.910 de 32 às empresas estatais lato sensu, seja uma empresa pública stricto sensu ou sociedade de economia mista, que prestem serviços públicos essenciais, não dedicados à exploração de atividade econômica e com finalidade lucrativa e natureza concorrencial. Foi essa a conclusão a que chegou o STJ nesse julgado no RESP 1635716. E foi indicado como jurisprudência um julgado plenário do STF em sentido assemelhado. Foi a DPF 890, julgado em novembro de 21,
e publicado no informativo 1039 do STF, quando o STF afirmou, aspas, a CAESB está sujeita ao regime de precatórios e não pode ter seus bens penhorados para pagamento de verbas trabalhistas. São inconstitucionais os pronunciamentos judiciais que determinam bloqueios e outros atos de constrição sobre bens e valores da CAESB para o pagamento de verbas trabalhistas. Por que ela teve esse tratamento quanto ao pagamento das suas dívidas? Porque o STF a equiparou à Fazenda Pública. O sistema de precatório é um sistema destinado ao pagamento das dívidas pela Fazenda Pública. Então vejam como é que a mesma ratio decidendi, né, a equiparação da CAESB por conta desses atributos, né, em que pese ser uma sociedade de economia mista de natureza privada, uma pessoa jurídica de direito privado, ela presta serviço público essencial, não se destina a obter lucro e não há concorrência na prestação desse serviço público, então faz às vezes do Estado, ok? Então essas as considerações que eu queria fazer com os senhores nesse vídeo, e por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.